Pesquisa IPEC saiu ontem à noite. O IPEC, todo mundo sabe, é um instituto de pesquisa formado por ex-diretores do IBOP. E ontem à noite eles soltaram uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência em 2022. Levantamento feito entre os dias 9 e 13 de dezembro ouviu 2.002 pessoas em 144 municípios com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Atenção para os 5 candidatos disputando. Em primeiro lugar, com 49% das intenções de voto, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Em segundo lugar, com 22%, Jair Bolsonaro. Em terceiro, Sérgio Moro, 8%. Ciro Gomes, do PDT, vem em quarto lugar, com 5%. Em quinto lugar está João Dória, 3%. Brancos e nulos, 9%. Não sabe, não respondeu, 3%. E acabou de sair uma agora, quentíssima. O Datafolha, a gente tem o seguinte cenário. Lula na frente, 48% dos votos. Está igual a pesquisa IPEC que saiu ontem. Jair Bolsonaro, 22 pontos. Em terceiro lugar, Sérgio Moro do Podemos com 9. Ciro Gomes com 7. João Dória com 4. Brancos e nulos ou nenhum, 8%. Não sabe, não respondeu, 2%. Vamos lá, uma hora ia convergir. As pesquisas estão dizendo há muito tempo que a avaliação do governo entre ótimo e bom, ela está aí na casa dos 20, uma hora isso ia se refletir em voto. Se refletiu, essa hora chegou. O que a pesquisa IPEC nos diz, e nós estamos falando de um instituto sério, né? Nós estamos falando de gente aí que trabalha com estatística há muito tempo, que traz dados de qualidade há muito tempo, é a turma que fazia o IBOP. O IBOP optou por ficar só com o mercado corporativo e com aferição de audiência de veículos de comunicação. Esse pessoal montou esse braço de opinião pública aí, de questões políticas, que é o IPEC. E o que a pesquisa diz que a eleição acabou. Nos votos válidos está dando Lula com 60%. Aí tem mais os movimentos do mundo político, a pesquisa diz que a eleição acabou. Só que como o Brasil é um país esquisito, e infelizmente a gente tem que se preocupar com o extra-campo, o que a pesquisa não nos diz. O que os agentes que se movimentam muitas vezes nas sombras vão fazer de hora em diante. Vai dar primeiro turno, é isso, Nagaki? Pelo jeito, pelas pesquisas de ontem e de hoje? O dado que mais me chamou a atenção na pesquisa Datafolha, que acabou de sair, é o fato de que o Lula subiu de 27 para 32 pontos na intenção de pesquisa espontânea, ou seja, aquela na qual os pré-candidatos não são apresentados antes, né? Então, é um recall considerável. Quase 1/3 da população brasileira já espontaneamente fala que vota em Lula para presidente. Então, essa é uma tendência que é bastante significativa. Porque existem os dois modos, para quem não está muito familiarizado com pesquisas, né? Existe aquela pesquisa que é estimulada, na qual são apresentados os nomes dos pré-candidatos, e aí cada um escolhe o de sua preferência, e aquela na qual o pesquisador simplesmente fala: em quem que você pretende votar para presidente? E o Lula desaparece com 32 pontos, enquanto o Bolsonaro caiu de 20 para 18, a quantidade de pessoas que não sabem quem votar são de 36%. Então, é um indício bastante animador se a gente for pegar, pelo menos, essa primeira análise da pesquisa Datafolha de hoje. É animador se você for petista. Como assim, Nagaki? Peraí. Mas eu tô falando... Como assim, Nagaki? Tira a camisa do PT aí. Peraí, cara. Calma aí. Calma aí. Não me interprete mal. É animador para a candidatura do Lula. Mas bom. O outro dado significativo é o fato de que a terceira via, do qual a gente está cansado de falar durante esses meses todos, a gente ainda não pode, de fato, destacar alguém que poderia representá-la, porque, pelo menos na pesquisa estimulada, o Lula está com 43%, o Bolsonaro 22%, o Moro está com 9% e Ciro com 7%. Ainda nenhum dos candidatos que estão tentando se qualificar para ser o grande representante dessa terceira via chegou a 2 pontos percentuais, né? Um índice acima de 10. Tem muita coisa para caminhar. Aldrin, estou aqui olhando os números, né, do Datafolha, e de fato está muito próximo do IPEC, com o Lula na frente. Possibilidade de uma vitória em primeiro turno. Pode acontecer? Obviamente que até o ano que vem pode acontecer ou também não. Por que eu estou falando isso? Primeiro, o Lula é candidato direto ou está à frente de candidaturas desde 1989.
né? Eu tenho 43 anos de idade. Quando eu tinha 11 anos, em 89, o Lula era candidato, não é? Então, veja, para a maioria dos brasileiros, entender o Lula na política é entender a própria dimensão da sua vida particular e da sua vida pública, porque o Lula, em maior ou menor grau, sempre esteve nas discussões na casa dos brasileiros. Agora, quando que o PT ganhou no primeiro turno? Nunca, né? O PT foi derrotado no primeiro turno 2 vezes pelo Fernando Henrique, 94 e 98. Foi para o segundo turno e foi derrotado pelo Collor, venceu 2 vezes no segundo turno, Dilma venceu 2 vezes no segundo turno e Haddad foi derrotado no segundo turno. O que significa que o PT sempre esteve ou sendo derrotado no primeiro turno ou pelo menos no segundo turno. Então, uma vitória do Lula no primeiro turno pode acontecer? Pode acontecer, mas ela é improvável, porque conforme a eleição vai avançando, enfim, né, as intenções de voto vão se consolidando, a rejeição também, o PT se cristaliza e pode dificultar uma vitória no primeiro turno. Uma coisa que sempre a gente fala é a economia é a coisa mais importante da eleição e a gente sabe que isso é um fato. Emocionalmente, a eleição é sempre decidida, as pessoas escolhem seus candidatos como a gente escolhe uma namorada, como a gente escolhe comprar um carro, como a gente escolhe um cachorro, uma coisa bem emocional. E a economia pega a gente prefere, é mais fácil você ficar mal porque você perdeu o emprego, você trabalha numa mina de carvão, você perdeu o emprego, dane-se a ecologia, você quer o seu emprego, você não vai ligar para a ecologia se o mundo está acabando, se não sei o quê. Então a economia é preponderante para qualquer um. A economia vai mal pra caramba. E o Bolsonaro ainda tem 1/3 da população a seu favor. Como é que essa coisa da economia não está afetando? Na verdade, o que essa pesquisa está mostrando é que ele está estacionado nos 20%. Nesse 1/5 saiu de 1/3. Reduziu de 1/3 para 1/5. Então, reduziu. Reduziu? Na espontânea, na estimulada, no cenário 1, no cenário 2, está tudo em torno de 20%. Então, e o Lula não subiu também, né? O Lula não vai mais para cima, não sobe mais. O Lula subiu 2 pontos em relação à última pesquisa. O Bolsonaro caiu 2 pontos. Aí é só pegar o que as pesquisas dizem, Bárbara, ver onde é que está esse eleitor do Bolsonaro. Ele não está nas camadas de menor renda. Ele está nas camadas de maior renda que não estão sentindo. E aí teve um outro fator que o pesquisador Fábio Malini chamou atenção para isso ontem no Twitter. Tá rolando aí uma galera que é um tipo de bolha que muitas vezes a gente não enxerga. É uma galera de 2 a 5 salários mínimos que começou a investir em bolsa, que começou a investir em ação, e essa galera tá no discurso coach, motivacional, agora eu vou botar o meu salário inteiro em bolsa e vai virar. E tá ruim agora, mas vai virar. Eles estão num universo paralelo. Mas classe A no Brasil ganha de 2 mil a 5 a 10 mil reais por mês, não ganha mais que isso. E quem ganha até 10 mil reais por mês tá mal pra caramba. Todo mundo tá mal pra caramba. Como é que faz? Aí nós temos que lembrar o que aconteceu na Alemanha nazista no período final de Hitler. Hitler não foi derrubado, ele governou até 1945, ele teve que perder a guerra. As pessoas criam um tal vínculo emocional com algumas coisas, e a minha tese é essa sobre esse 1/3, que elas não conseguem mais recuar. Elas disseram que o Lula era o demônio, que o PT era um bando de comunistas, que nós íamos ter gulags. Elas não têm como voltar atrás. Emocionalmente, se definiu, são escolhas irracionais. Ela prefere continuar comendo osso, ela prefere continuar comprando carcaça no açougue, do que ter que admitir que, olha, desculpa, eu estava errado, eu me equivoquei, não era isso. O Sérgio Moro não cresce? Vocês têm alguma ideia? Porque eu achei que o Sérgio Moro ia entrar e ia sair chutando porta. Ele e a Tebet iam crescer pra caramba, o Bolsonaro ia cair. Isso aí explica então, Bisotto? Tem um pouco disso, tem o fator emocional e tem os erros que a campanha do Sérgio Moro está cometendo. Você viu o Sérgio Moro falar de economia, Bárbara? Eu não vejo ele falar porque me dá um pouco de estranhamento no estômago e eu tenho um intestino muito frágil
para ouvir o Sérgio Moro, vocês me desculpem, mas eu tenho um problema de preconceito, inclusive, eu sou uma mulher muito preconceituosa e o preconceito me impede de ouvir o Sérgio Moro com objetividade. Eu defendo há muito tempo, quem fez isso na eleição passada foi o Portal J, que é especializado em questões jurídicas. Eles fizeram um negócio que nos Estados Unidos é comum, que é o negócio da mediana. Eles pegam os institutos todos, somam ali e dão uma média. Que aí você sai do viés. Se o instituto tem um viés para cima, outro para baixo, você consegue diluir isso aí com a média. Se nós muito pegarmos... legal. E traz uma informação de mais qualidade para o eleitor, Bárbara. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu vejo uma confluência, Aldrin, tá diferente pero no mútuo. Pega as pesquisas de avaliação de todos os outros institutos, as mais recentes, Census, Datapoder, todos vão dar esse ótimo e bom do Bolsonaro na casa dos 20. O que estava faltando era isso virar intenção de voto. O Bolsonaro aparecia com 20 de ótimo e bom e 25, 26, 27, 28 de intenção de voto. O que me parece é que o eleitor que votava nele tapando o nariz fugiu. Dessa pesquisa, o que dá para perceber também é que terceira via já era, né? Na pesquisa espontânea, 43% dos eleitores não sabem quem vão votar ou vão votar em branco, em nulo ou nenhum deles. Então, esse é um número muito grande. Esse é um número muito grande. É de se esperar, né? Porque a desilusão com a política é cada vez mais crescente. Aí, Desculpa, fala aí, Nagak, pode falar. Não, a única coisa que eu queria comentar adicionalmente é o fato de que senti falta no Datafolha de hoje da inclusão do André Janones. Ele tá na frente? Não, você não sabe, né? Ele tá empatado. Não, a Datafolha não citou, mas empatou com o Dória na pesquisa da IPEC, né? Pois é. O que você estava falando do número de nulos, brancos e não sabe. Quanto que é? 40 aí? Somados, 36% dizem que não sabem e 7% dizem que votam em branco, nulo, nenhum dos candidatos. É por isso que tudo pode mudar, que nem o professor Prando estava falando no início, né? Com 43% de pessoas, de eleitores, que ainda não sabem quem vão votar, esse cenário pode mudar radicalmente até o dia da eleição mesmo, quando for para valer. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, vou começar pelo professor de novo. Na eleição do Trump, do Biden contra o Trump no ano passado, a gente viu uma coisa na campanha do Biden que eu não estou vendo ninguém fazer agora nesse momento. Vocês devem lembrar, o Biden, ele fez uma campanha muito focada nas pessoas que normalmente não votam. Então, ele pediu muito, vote, vá votar, é importante, essa é a eleição mais importante, você tem que ir votar, não sei o quê. Eu não estou vendo ninguém levantar essa bandeira da necessidade de estimular as pessoas a sair para o voto. Ainda é cedo para isso, estou me precipitando? Ou vocês acham que esse detalhe está sendo esquecido aí das campanhas? Porque, desculpa, pro Biden fez toda a diferença, né? Ele ganhou Trump ganhou de pouco. Tinha a questão da pandemia, né? Que estava forte. Então, a pandemia também era um empecilho para essa votação. Pode seguir, Rodrigo, desculpa. Não, imagina, Paulo. Não, Aldrin, eu acho que começar a fazer isso agora é cedo, de fato, né? A gente vive uma sociedade hiperconectada e a velocidade, ela dá o tom das campanhas e das nossas vidas cotidianas e das relações que a gente tem. Então, eu acho que é muito cedo. Agora, por um outro lado, me parece que a classe política no Brasil e no mundo, ela está desconectada da população em geral, né? Não existe um relacionamento que não seja no período eleitoral, na maioria das vezes, do político com o eleitor, que, na verdade, ele é eleitor quando ele vota. Deveria ser uma relação contínua do político com o cidadão, né? Me parece que todas as possibilidades concretas de se utilizar das redes sociais poderia estreitar os laços dos políticos com o cidadão. De fato, isso não se dá. E aí a gente tem uma rejeição enorme às instituições. Então, o Congresso não é confiável, o STF, que não é do Legislativo, não é do Executivo, mas também não é confiável. O partido político, que na minha percepção tem uma importância, não é confiável para a maioria das pessoas. A burocracia do partido político é algo que remonta ao século XIX,
Então, assim, as pessoas sabem que partidos têm donos, têm caciques, não tem democracia partidária, então tudo isso acaba afastando. Então, o Biden, quando fez todo o esforço nos Estados Unidos, você teve um diagnóstico de que o Trump recebeu votos de muitos que foram desconsiderados pelo discurso de uma elite intelectual e de uma elite política, especialmente representado pela Hillary Clinton, né? Enfim, aquele discurso antipolítica, anti-establishment que o Trump sempre fez, e aqui no Brasil faz o Bolsonaro e outros candidatos, acaba pegando. Então, essa questão também é algo que me traz aqui ao pensamento a discussão do Dória. Quer dizer, o Dória tem a cara do establishment, tem a cara da elite, tem a cara de tudo aquilo que a grande maioria dos brasileiros só vê distante e longe. Então, assim, Aldrin, eu acho que é cedo ainda, mas eu não sei se algum político fará como fez Biden no Brasil, dizendo: votem porque o voto é importante. Queria só botar 2 pontos em consideração ao que você falou, Rodrigo. Primeiro, quando você estava comentando a respeito de políticos que não se comunicam com sua base de eleitores ao longo do mandato, eu lembrei justamente do Janones, que assim, é alguém que muita gente absolutamente desconhecia antes de sair essa pesquisa do IPEC, mas que ele se destacou e está se destacando muito nas redes sociais justamente porque ele usa o perfil dele do Facebook para se comunicar quase que diariamente com seus eleitores. Um dado que a reportagem do Globo levantou, que achei muito representativo, é o fato de que a live mais recente que o Janones fez no Facebook teve mais engajamento, teve mais audiência do que a live que o Bolsonaro fez. Estamos falando de um deputado federal que está no seu primeiro mandato, mas que se destacou muito pela defesa que ele fez da prorrogação do auxílio emergencial e continua fazendo toda essa parte de diálogo com bastante habilidade. Então, assim, acho que até os candidatos presidenciais, analisando números agora, precisam estar muito atentos para o case do Janones, que é um cara que muita gente, de fato, desconhece. Ele é deputado por Minas Gerais, então muita gente aqui em São Paulo, por exemplo, não tinha conhecimento de quem ele era, mas quem está atento às redes sociais já estava prestando atenção no nome dele. É um fenômeno, ainda não foi incluído nessa pesquisa do Datafolha, mas eu tenho certeza que depois de toda a repercussão que rolou, dele ter empatado com Dória, mesmo sem ter uma máquina do maior governo do estado nas mãos, por exemplo, chegar a números tão representativos. A outra coisa é que a gente também não pode se esquecer que o Biden também teve que fazer todo esse trabalho para conscientizar eleitores pelo fato de que nos Estados Unidos as eleições são facultativas, né? Então você de fato precisa engajar, de fato precisa estimular os eleitores a saírem de casa, né? Aqui no Brasil a gente vai ter todo esse trabalho de pedagogia, inclusive um trabalho que inclusive nós aqui do programa fazemos, de mostrar quanto a política é importante e quanto ela impacta o nosso dia a dia. Mas é uma questão de cidadania, né? E que é uma coisa que, assim, aqui no Brasil, infelizmente, a gente está muito habituado a cobrar os direitos que nós temos, mas e os deveres, principalmente de eleitor, principalmente de alguém que elege deputados, elege vereadores, e muitas vezes no dia seguinte às eleições até sequer se lembrem quem votou, né? A grande verdade.